Oi, como vão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live. Eu descobri que eu adoro fazer lives e mais ainda quando vocês estão assistindo, né? Lógico, o objetivo é justamente esse. Adriana, a Má Ferreira, a Débora Rodrigues, agradeço todas vocês. A Bruna, boa noite. Que bom mesmo tá vendo todas vocês aqui. A gente tá esperando um pouquinho. A Carol chegou. Opa! A Carol. Ah, oi, João. O João já chegou, peraí. O João já tá se conectando. Daqui a pouco ele tá aí. Boa noite, João. Olá, boa noite. Que prazer estar aqui com você, João. É um prazer, sem dúvida. Aqui da minha gelada terra, mas sem dúvida um prazer. Ai, aqui fez um dia tão quente hoje. Olha, a Ah, gente então, tá agora 26 graus. olha que delícia. Isso aqui para nós já é praia, né? Eu Aqui durante acredito. o dia hoje foi um dia relativamente quente para o outono, deu em torno de 13, 14. Agora, no início da noite, quando cai o sol, agora tá 9, né? 9, 8 graus. Até o fim dessa live, a gente já deve estar no 7, 6, assim, né? Nossa, é uma queda, né? Boa, 2 Sim, graus é bem sim, diferente, faz uma diferença muito grande. quando o sol sai, o gelo totalmente cai aqui. Eu acredito. Olha, tem muitos alunos seus aí entrando, se manifestando, viu, João? Que legal. Ah, que coisa boa. Deixa eu desligar o meu chá aqui, que eu já estou preparando o meu chá para a live. Ah, muito bem. Pena que a gente não pode tomar o chá junto com ele, né, gente? Mas não tem problema, não vai faltar oportunidade. Talvez a gente tome uma cerveja, um vinho, né? Então, Chá quente fica. se for aqui, vou ofertar um chá fumegante para você. Se for, aí Que delícia. tomamos uma cerveja, porque aqui o frio tá congelante mesmo, né? Acho que a live hoje vai ser bem bacana. Acho que a gente vai falar de assuntos bem interessantes. Consegui me preparar bastante durante a semana e Bom, separei até desenhos das minhas filhas para mostrar hoje. então, deixa eu falar um pouquinho de você. Eu vou começar e depois você termina. Para começar, o João é pai de duas meninas lindas. Eu só não sei o nome, quem é a mais nova, quem é a mais velha. A Anitta é a mais velha ou a mais nova? A Anitta é a mais velha. A mais velha. Ela tá com quantos anos? 10 anos, mais ou menos? 8 faz 9 em setembro. E a mais nova? É a Alice, tem 5, faz 6 dia 9 agora. Então, 5 a para 6. Anitta é uma figura do Rio Grande do Sul, né? Uma mulher Exato. valorosa. Ela até gosta de contar a história do seu nome, porque justamente ela nasceu em 2011, quando a Anitta cantora ainda não fazia tanto sucesso assim. E aí, por vezes, as pessoas escrevem o nome dela com 2 T's, ou dizendo, ah, tu tem o mesmo nome da cantora. E ela, não, o meu nome é o mesmo da Anitta Garibaldi. E é, sem dúvida, esse o motivo da escolha do nome dela, né? É, e Alice é um nome muito suave, né? Uma menina É, cheia de esperança. era o nome da minha avó, e é a Alice no País das Maravilhas, não? É uma menina que vasculha o mundo, né? Vai em busca, sem medo. E quando tem, vai assim mesmo. Então, a história da Alice no País das Maravilhas vai se enquadrar dentro daquilo que a gente chama de realismo fantástico para as histórias infantis, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre esse tipo de pensamento hoje, que é super importante,
muito significativo e bastante singular nas crianças dessa idade. E tem modos da gente tratar a saúde mental delas nas salas de aula da educação infantil, atendendo essa especificidade que elas têm. E esses tipos de história que se dão conta disso, que enfatizam esse modo de pensar infantil, é maravilhoso. Então, Alice nos Países das Maravilhas é uma história que me encanta, né? Eu tive duas meninas, né? Porque se eu tivesse um menino, eu teria mais dificuldade de escolher o nome, porque a minha história de realismo fantástico preferida para meninos é o Peter Pan. Ah, Sim, Peter Pan. Quando as pessoas perguntam qual é o teu super-herói preferido, Peter Pan sempre, né? mas olha que legal. Bom, olha, gente, aqui nós estamos com o professor, psicólogo, professor, doutor João Alberto da Silva. É uma pessoa muito querida, a gente se conhece, não tem muito contato, mas a gente se conhece há muito tempo dos encontros do ProEPRE. E quando ele fez essa proposta de falar sobre a saúde mental, dos afetos, da criança, imediatamente a gente eu achei que seria fantástico. Mas o João, ele tem uma formação, assim, muito ampla. Porque, juntamente com essa de psicólogo e ser apaixonado pelo desenvolvimento humano em si, né? Que foi o que ele estava me contando, e vocês conseguiram perceber logo agora no início como é que ele vai falando com entusiasmo a respeito de tudo isso. O João é professor da Universidade Federal do Rio Grande e atua no programa de pós-graduação da área de educação matemática. Por outro lado, ele também faz outras coisas, né? Porque um professor nunca faz uma única coisa. Ele trabalha na área de educação matemática para educação infantil e anos iniciais na Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Aliás, ele coordena essa área. E hoje ele vai falar a respeito das questões do afeto para além do cognitivo. Quando ele falou assim, para além do cognitivo, eu falei, aí tem. E a gente vai conversar sobre isso. Acho que vocês vão gostar demais. João, se eu esqueci alguma coisa, se você quer acrescentar alguma coisa sobre a sua experiência, fique à vontade, será um prazer ouvir. Então, para além desses títulos acadêmicos, eu sempre me identifico como professor. A minha primeira graduação, a minha primeira licenciatura é pedagogia. Eu sou pedagogo de formação, depois fui fazer o bacharelado, mas gosto de me apresentar sempre como professor. Tem uma brincadeirinha aí no Facebook, que agora as pessoas estão postando assim, de 6 atividades que já fiz na vida, 5 são verdade, uma é mentira, né? Para você colocar uma coisa que nunca fez lá na vida e as pessoas conhecerem mais você. Eu tive muita dificuldade de fazer ainda, porque eu não fiz 5 coisas na minha vida. Eu sou professor a vida inteira, né? Já faz mais de 20 anos. Não que eu seja muito velho, eu só tenho 40, mas é que eu comecei muito cedo a trabalhar. Mas sempre fui professor. E aí fui fazendo formação, estudos, sempre absolutamente apaixonado e interessado por desenvolvimento, por questões da infância, pelas crianças, pela escuta das crianças, né? E aí, dentro desse campo, eu fui passeando por diversos momentos, né? Pelo lado da cognição, a matemática me interessa pelo nó que ela representa dentro do contexto escolar, né? Passa a minha impressão, praticamente, que se a gente resolvesse os problemas de ensino da matemática, resolveríamos quase que os problemas de ensino escolares de modo geral, né? Além disso, eu tenho me interessado muito pela questão dos afetos e pela questão das repercussões em que esse desenvolvimento da infância tem feito na mente e na personalidade do adulto pelo viés da psicanálise. Então, eu trabalho por 2 pontas teóricas, né? Uma com a epistemologia genética para discutir a cognição. Então, vocês vão ver que o meu arroba aí no Instagram é João Piaget, porque estudo isso há bastante tempo. Parte do meu doutorado eu fiz na Suíça, nos arquivos de Jean Piaget, e me dedicando há mais de 20 anos já no estudo desse teórico. Então, quem quiser ver as ações que eu faço, pode me seguir aí no Instagram, no arroba João Piaget. E faz já um tempo recente, já uns 5 anos,
que eu tenho começado a estudar a psicanálise, tanto na dimensão clínica quanto de metapsicologia, para compreender e ampliar os meus estudos de desenvolvimento das crianças. E agora, com esse período da quarentena, com esse período da pandemia, que tem mexido mais na vida dos adultos, não é mesmo? Eu tenho também me questionado muitíssimo sobre como as crianças estão pensando e agindo sobre isso. Então, vou começar, vamos falar um pouco dessas crianças e vamos falar também sobre os professores e sobre os adultos, como é que estão reagindo nessa situação, né? Foi mais ou menos assim que pensei e imaginei, Maria. Me dá o tom por onde que vamos. Tá perfeito, João. A gente está aqui para aprender. O espaço é todo seu. Vou fazer algumas interferências ao longo, né? Porque também o nosso convidado precisa de um respiro, né? Mas fique à vontade para você transitar em algo que você conhece tão bem. Oi. Deu uma paradinha. Você chegou a falar alguma coisa ou não? Não, Percebeu? não. Percebi. Tá. Mas é só, acho que agora vai. Então, eu quero... Olha, como eu disse que eu sou professor, todo professor faz planejamento e se organiza, né? E eu escolhi um eixo para falar, assim, que é um sintoma e, ao mesmo tempo, uma patologia, que aflige tanto os adultos quanto as crianças, um pouco mais difícil de percebê-la nas crianças, mas que se a gente é capaz de ter um olhar mais acurado para o universo infantil, a gente vai conseguir compreender esse universo com tranquilidade. E esse eixo que eu escolhi para falar é o da ansiedade. Quando se começou a pensar sobre a pandemia, sobre o que o isolamento social iria afetar os psiquismos alheios, todo mundo pensou, bom, vão explodir demograficamente a depressão e os sentimentos de tristeza devido ao isolamento. Mas a prática não nos mostrou isso. A conexão digital, as interações não nos manteve mais tão isolados quanto imaginávamos. Ela tem nos mostrado muitíssimos sintomas de ansiedade, tanto nos adultos quanto nas crianças. E isso tem sido um prejuízo para a saúde mental muito significativo. Além disso, existe uma questão que é a realidade e o modo como lidamos com essa realidade, certo? A realidade que a gente tem traz uma crise sanitária bastante significativa, muito importante, mas o modo como a gente está lidando socialmente sobre isso tem trazido características muito ansiogênicas sobre isso, né? Todo o nosso contexto econômico, político, social e cognitivo sobre isso está influenciando o modo como a gente compreendemos isso. Por isso, Maria, eu teria uma primeira pergunta assim para te me dares um gancho aqui de fala. Hoje, te sentes 100% informada e tranquila com as informações que tem sobre disseminação, contágio, consequência e esse contexto da pandemia? Te sentes com essa confiança? Não. É verdade. Não me sinto também dessa maneira. E isso faz com que a gente lide com uma coisa bastante difícil, que não tem materialidade. Pensa um vírus, né? Isso é uma coisa que a gente aprende lá na escola, que a gente entende teoricamente, mas a gente não vê um vírus, assim, a menos que a gente tenha um sistema de microscopia, acesso muito grande. Então, isso permite que a gente lide com esse problema de saúde muito no plano da fantasia e do imaginário, justamente pela característica imaterial. A gente não tem materialidade do vírus, né? Então, quando eu brinco, quando vou ao supermercado, eu tenho a impressão que eu vou a um campo minado, né? Porque a gente tem medo de pegar o produto, traz coisas. Aí você chega em casa, larga todas as coisas, aí você se limpa, aí você vai lá limpar as embalagens, porque aquilo é uma coisa que pode estar ou pode não estar.
E essa imaterialidade, como uma característica desse tipo de doença que a gente vive, nos joga muito para esse pensamento imaterial, para esse pensamento que não se alicerça, e nos abre fantasias das mais Funestas. horripilantes, das mais horripilantes, ou até das vezes das mais simplistas, que às vezes o nosso desejo que atravessa essa fantasia diz, não, é só uma gripezinha, isso não vai me afetar, ou eu tenho boa saúde. E aí a gente vai produzindo psicologicamente alguns alívios, né? Algumas tentativas de alívio. Eu não sei se você já percebeu na mídia, mas a mídia quer proporcionar, por vezes, esse alívio ao dizer assim, hoje morreu 2 pessoas, mas tinham mais de 70 anos. Como se o fato do possível grupo de risco, como o fato de as pessoas mais velhas estarem mais suscetíveis à doença, proporcionasse um certo alívio. Uau, não estamos morrendo. Claro que a gente sabe que afeta adultos morrem, crianças morrem, bebês já morreram com Covid, mas como há essa predominância em sujeitos mais velhos, se anuncia isso não como uma característica real da doença, mas como um alívio emocional desse terror que a gente vive. Ufa! Então, quando se dá a notícia assim, hoje morreu uma mulher de 40 anos, mas tinha comorbidades. Então, nunca se interessou tanto na vida saber se a pessoa tinha diabetes, pressão alta, unha encravada, queda de cabelo, porque isso virou comorbidade para nos dar certo alívio de que não seremos atingidos por isso. E bom, se o psiquismo do adulto está vivendo essa questão de ansiedade, imagina como o das crianças. E isso é importante pensar e reconhecer que a mente da criança não é a mesma da mente do adulto. Por vezes, historicamente, a gente tinha a ideia que a criança era o adulto em miniatura, né? Que ela pensava do mesmo jeito, mas um pouquinho menos. Não, e a gente já sabe desde os estudos de Piaget, dos teus psicólogos lá do final do século XIX, início do século XX, de que a mente infantil pensa e tem um modo de pensar que lhe é próprio. E esse modo de pensar que lhe é próprio não dispõe de todas as capacidades cognitivas que se espera que um adulto tenha. Se essa criança não dispõe dessas capacidades cognitivas, ela tem mais espaço para fantasia, mais espaço para imaginação, né? Então a gente pode pensar que esse mundo infantil fantasioso pode tanto usar essa fantasia para se proteger, como para se atacar dentro disso, certo? Olha só que legal. Sim, então a gente tem que estar muito interessado em escutar a criança e os seus psiquismos. E esse é um momento que a maioria de nós não tem essa percepção, porque entendemos que o problema da pandemia é um problema dos adultos, é um problema para os pesquisadores, para os pais que precisam proteger os filhos, para os professores que precisam encontrar meios que as crianças aprendam. E e essa situação de ansiedade e estresse faz com que as crianças sejam pouco ouvidas, que elas sejam pouco consultadas, porque o seu saber parece irrelevante nesse momento. E não é, né? João, ó, eu vou fazer uma pergunta agora que necessariamente você não precisa responder, porque se você for contemplá-la ao longo da sua organização, fique à vontade. Você falou, olha, a gente não ouve mais ou menos, né? A gente não ouve a criança, a gente precisa escutar a criança para ver quais são as representações que ela tem a respeito da realidade. Mas como é que a gente se coloca nessa sintonia para perceber, né? Como é que nós criamos essa sensibilidade para perceber como é que eu ouço a criança? Quais são os sinais que ela me dá em sala de aula? Porque ela é toda linguagem. Se ela é toda linguagem, o que o meu olhar precisa estar conectado para entender e proceder de maneira que ela fale? Porque eu não tenho que explicar nada, eu só tenho que ouvir num momento como esse, correto? Perfeito, perfeito.
a tua fala me deixa um gancho bem interessante para começar com essa criança toda linguagem. Mas é importante que a gente não a reduza à linguagem verbal, à linguagem oral, à linguagem falada. E agora eu vou tentar construir a resposta dessa pergunta a partir de uma ideia que é, além de pensar as particularidades das crianças, não entender essa criança como as crianças, como se todas as crianças de todas as idades tivessem à disposição os mesmos recursos cognitivos, a mesma capacidade de fantasiar e as mesmas ações. Como eu gosto de perspectiva de desenvolvimento, eu quero me dispor, Maria, se me permitires esse tempo, de começar do zero. E começar do zero é falar dos bebês, tá? Quero começar a falar dos bebês. E o que são as práticas para as mães que estão em casa, para as professoras que estão em casa e para as professoras de berçário dentro disso, né? João, eu permito, mas com uma condição. Não vai dar tempo de você falar tudo. Então você vai dar continuidade dessa live. Vamos ver como é que o que a gente vence no tempo. Pensa, eu vou fazer uma divisão assim, ó, que é o bebê, considerando do 0 a 1 ano e 7. Eu estou usando a definição da política pública, da BNCC. Sim. Bebê 0 a 1 ano e 7, ou a 2 anos, se quiserem assim pensar, essas idades não são tão importantes. O que a gente chama de crianças bem pequenas, dos 2 aos 4, as crianças pequenas dos 5 aos 10, e as crianças grandes, pré-adolescentes, adolescentes entrando em ação. Por que eu estou fazendo essa subdivisão? Porque ainda que a gente bote a criança tudo no mesmo balaio de gato, é absolutamente diferente falar de uma criança bem pequena, com uma criança bem pequena aos 4 anos, do que com uma criança aos 8 anos. Nesse momento da vida, 4 anos faz diferença. Na idade que eu já estou, 4 anos é irrelevante, mas para uma criança é bem importante. E é importante entender que os bebês têm uma super comunicação. E como é que essa comunicação não acontece? Ela acontece em linguagem não verbal e em linguagem inconsciente pela comunicação dos afetos. Então o bebê não vai dizer eu estou ansioso. O bebê vai sentir o afeto que os seus pais podem lhe proporcionar neste momento. Os seus cuidadores, os seus avós, as pessoas responsáveis por eles. Então, se o pai, a mãe ou o cuidador está muito ansioso dentro daquele momento, o bebê tem capacidade de perceber aquelas atividades ansiosas. Tem uma psicanalista que eu gosto muito, que é Melanie Klein. Melanie Klein vai falar muito sobre essa questão da ansiedade para os bebês e como os bebês são capazes de interiorizar esses afetos e essas sensações que percebem em relação ao pai. Eu gosto de contar uma coisa assim meio engraçada. Você já viu nesses programas de domingo, que tem assim tipo Silvio Santos, Gugu ou outros, que fazem um tipo de pegadinha que é uma pessoa que de repente para na rua e começa a olhar para cima. E daqui a pouco, todo mundo para e começa a olhar. Não tem comunicação verbal dentro daquilo, mas tem uma comunicação não verbal que os nossos sistemas de defesa se acionam dentro do psiquismo para ver se a gente está em risco. E a gente imita o comportamento do outro para tentar se antecipar ao risco. É como se alguém chega num determinado ambiente, chega num lugar e grita, socorro! A reação das pessoas nunca é ajudar. A reação das pessoas, primeiro, é tentar se proteger. É identificar de onde vem o perigo para se proteger deles. E o bebê tem esse tipo de percepção mesmo, de modo muito primitivo, de como esses pais transmitem eles. Por isso, ainda que o bebê não fale, ele se comunica. E a importância dos pais, dos professores, dos cuidadores conversarem com o bebê. Porque toda essa modulação de voz, toda essa afetividade que acontece na passagem da voz, no contato visual, no espelhamento dos olhos, no direcionamento de atenção que se tem para o bebê, é uma comunicação afetiva tremenda, que tranquiliza, que diminui as ansiedades do bebê, que traz uma saúde mental para a criança, para o bebezinho, muito importante. A gente começa a ver características de ansiedade do bebê como sono incontrolado, que são muito próximos do adulto, né?
desregula a alimentação, né? Tanto para comer mais, quanto para comer menos, quanto para comer fora de horas, né? Como os adultos também têm isso agora nesse momento. Os bebês Choro. que ainda estão choro, e esse choro, principalmente, os bebês tendem a regredir sobre a ansiedade. Então, quando a mãe, o pai se afastam, quando o cuidador se afasta, o bebê tende a chorar imediatamente porque ele já não suporta mais esse afastamento que ele estava suportando. Aqui no sul a gente chama de cheirinho, que é um objeto transicional. Um objeto que o bebê vai se apegando ao longo do seu nascimento. Aqui a gente dá uma fralda com o cheiro da mãe, do pai, para que o Isso. bebê possa cheirar aquilo e ele se acostuma com aquele cheirinho. Então o pai e a mãe podem se afastar porque tem um objeto de transição, que é esse cheirinho que reduz a ansiedade do bebê. Assim os bebês conseguem dormir sozinhos, conseguem ficar no berço com mais tranquilidade. Esse bebê já acostumado com o cheirinho, ele desiste do cheirinho, ele precisa da presença material. Outra questão é a presença de impulsos sádicos do bebê, que é o bebê que, por exemplo, na amamentação vai morder a teta da mãe, que na mamadeira vai ranhurar o bico. Os bicos dos bebês muito ansiosos estão todos ali cheios de ranhuras, porque as gengivas ali, ou mesmo os primeiros dentes, estão usando um certo sadismo para diminuir a ansiedade. Então, assim vivemos com os bebês. Tá? Então, mesmo ali já podemos ter traços disso. Com as crianças bem pequenas, a partir dos 2 anos, a entrada da linguagem, da comunicação, aí é o período máximo da fantasia. É o período mais maravilhoso de se lidar disso. E é nesse momento que essa fantasia está então... Porque você imagina o psiquismo assim, Maria. Você tem uma determinada quantidade de energia, certo? Aham. Se a sua cognição é baixa, a sua fantasia é alta. Se você aumenta a sua cognição, você fantasia menos. Se eu entendo mais a realidade, eu preciso fantasiar menos. Se eu não compreendo muito a realidade, eu fantasio mais. E essas crianças que a cognição está pequenininha, lá nos 2, 3 anos, elas precisam fantasiar mais. Então, pensa as histórias infantis. Como é que elas são, por exemplo, em características lógico-matemáticas? São praticamente ausentes, né? Não tem Uhum. tempo nem espaço. Era uma vez. Que tempo é esse? É um Nenhum. tempo qualquer. Num lugar tão, tão distante. Qual é esse? Não tem tempo e nem espaço. E isso é muito apropriado para esse tipo de mente que pode fantasiar, que precisa fantasiar e que se acorda para esse mundo dessa maneira. Então, eu já ouvi representação aqui do coronavírus como vampiro, como vilão, como bicho-papão. É um monstro terrível. Só que pior do que ser um monstro terrível, você sabe que aqui tem uma piada aqui com as minhas filhas, né? Que é um fato real e material. O prédio onde eu moro está recebendo, faz mais ou menos meio ano, visitas de urubus nas sacadas. Do nada aparece na sacada um urubu. E não sei se já viste urubu, é um bicho de 1 metro de altura. É grande. Então, sim, e aí a gente instrui as crianças. Se vocês virem os urubus, fechem as janelas, não, cuidado que ele é perigoso. Ele é perigoso. Sim, pode ser perigoso, pode atacar elas e tudo, e é assustador ver um urubu. Bom, o que que acontece? Elas têm um medo vinculado a um fato real, que tem um bicho, um animal que é visível dentro daquilo. Então consegue entrar uma realidade naquilo. Quando às vezes elas têm medo do urubu para dormir, elas vão lá na sacada, olham, o urubu não está na sacada, ele está dormindo também. Podemos seguir a vida normalmente. Mas com o coronavírus a gente não tem essa materialidade de ir lá ver se o coronavírus está aqui na minha mão ou não. Eu passo álcool gel na minha mão sem saber se eu preciso dele ou não. E isso abre um espaço para fantasia que é maravilhoso. Ou terrível. Ou terrível. Se essa criança tiver dentro de si objetos de segurança, objetos amorosos, objetos de cuidado, que internalizou dentro de si pais que são cuidadores, que são amorosos, ela vai sentir-se cuidada e vai produzir fantasias de cuidado e ação. Aí eu quero começar mostrando o primeiro desenho da Alice sobre o coronavírus. Não sei se vocês vão enxergar bem. Tá, Tá bom. tá? Peraí. Ele tem orelhinhas vermelhas?
Eu vou explicando ele agora, fica mais fácil de entender. Ah, tá. O que acontece? Ela já é uma criança de 5 para 6 anos, então não é um desenho tão fantasioso assim. Mas o Aham. que ela desenhou? Para se proteger do coronavírus, e isso é uma coisa que eu acho super importante, que os professores, que os familiares, que os cuidadores peçam que as crianças desenhem, porque esse é o recurso que elas têm para isso. Ela desenhou a casa dela, como ela acha que é porque a casa a protege, ficar em casa a protege. Ela desenhou o sol, porque aqui a gente tem o problema do frio, então a gripe é um problema, e agora a gente está vivendo um problema aqui que é as pessoas estão chegando com síndrome gripal no hospital e é coronavírus, ou é a nossa gripe sazonal do frio, né? Ah, Então o calor é uma coisa que nos protege. Aí ela desenhou as árvores e um balde de lixo, porque ela acha que é muito importante cuidar da natureza para que a gente possa se proteger. E ela desenhou a gatinha Marie, que é o seu cheiro. Ela tem ah, um boneco que é muito conhecido das histórias infantis, a gatinha Marie. E ela não dorme sem a gatinha Marie. Então a gatinha Marie a protege do coronavírus. é O dos que eu aristogatas. Isso é um personagem dos Aristogatas, ela adora a gatinha Marie. Então, o que eu estou fazendo isso? Eu estou trazendo uma materialidade para defesa desse ataque, dessa situação que tem dentro disso. Agora, eu convidei também a mais velha, que tem 8, para desenhar, e olha o que ela desenhou. Tá? É absolutamente diferente o desenho, porque aí já tem escrita, já tem comunicação, já tem outra elaboração dentro disso, tá? Ela Caramba, e isso já tem 3 coisas no desenho, tá? Irei separar o lixo, vou ter respeito e vou ter amor, tá? prometo para a A natureza. natureza, sim, porque elas escutam muito essas histórias que o coronavírus vem lá da China, da relação com o morcego, de que tem um vírus surgindo a partir do avanço do homem sobre territórios que antes não eram explorados. Então elas produzem esses tipos de desenho. Que a gente, alguém mais descuidado pode achar esse desenho muito mais bonito, porque é mais colorido e mais gráfico do que esse. Mas afetivamente ambos estão carregados deste afeto que produz uma materialidade de proteção, uma materialidade de ação e que ajuda a diminuir essa ansiedade. Então, os adultos precisam fazer ações com as crianças pequenas, mas não adianta chegar lá e dizer assim, ó, você precisa lavar a mão, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, porque fica uma ação sem sentido. E essa ação dentro de um universo lúdico precisa ser incorporada na fantasia. E esse modo de fantasiar é desenhar, é pintar, é cantar. A gente tem agora em redes sociais, o departamento de enfermagem da minha universidade, por exemplo, criou uma história infantil apropriada para crianças de 3 a 6 anos sobre o que é o coronavírus em forma fantasiosa. Isso é super importante. Então, dá esse espaço para a fantasia, é isso. E aí a gente pode ver o que são os primeiros indicadores de crianças ansiosas nessa faixa, né? Além das Perfeito. alterações de sono e alimentação, diminui o desenho. O brinquedo fica focado em brinquedo e estruturado. Brinquedo estruturado que eu chamo. Quer jogos, quer ver TV, quer ver YouTube, quer Nada que ela videogames. tenha que usar a cabeça, a A afetividade ou fantasia. mobilizar coisas internas para poder realizar aquela ação. Mesmo que o brincar cause prazer, né? Porque o jogo Isso. ele te dá uma congelada, né? Exato, esse jogo estruturado, né? Então, o que acontece? Ela se afasta da fantasia, porque essa fantasia começa a ficar perigosa, né? Os pais vão contar, os cuidadores vão contar histórias antes de dormir e ela está desatenta, ela não quer ouvir, não gosta, porque essa história vai abrir fantasia e essa fantasia está muito perigosa, está muito terrível. Então, justamente, a gente precisa usar modos lúdicos de construção, de reparação, de proteção, de defesa, para essa situação que tem, abordando de modo lúdico e de modo
afetivo com as crianças, por essas linguagens que eu sugiro. Desenho, brinquedo, história infantil, certo? E aí a gente tem uma situação diferente a partir das crianças dos 6, 7 anos, que são as crianças que estão já em anos iniciais, que já dominam o símbolo escrito, que estão entrando num mundo concreto e imaterial. Essas crianças a gente já pode ter uma abordagem mais concreta, né? O que é a abordagem mais concreta? É explicar que tem um bichinho, que é o coronavírus, que se espalha, que por isso a gente usa a máscara, que por isso a gente usa o álcool gel para proteção. Então, essa criança pequena, de 6 anos, que estaria próximo do que a gente chama dos estádios das operações concretas, ela já pode ter acesso a esse tipo de informação mais real e ela demanda por isso. Porque se entrarmos com essas coisas muito fantasiosas, isso é chato, isso é desengraçado. Eu gosto sempre de contar aqui, as minhas filhas, em dado momento, elas compartilhavam um quarto, certo? Quando eu descobri que a Anitta tinha entrado nas operações concretas, quando ela disse assim, pai, quero me divorciar da minha irmã. E aí eu perguntei, mas o que é isso de se divorciar? E ela me explicou que era não mais terem o mesmo quarto. Então ela passou a ocupar o quarto de visitas e se mudou para lá. E aí eu comecei a investigar ela o que tinha no convívio com a irmã, porque elas se davam bem, ainda brincavam juntas e coisas assim. E por que ela queria se divorciar? Ela disse, porque eu não suporto mais ver a Peppa e os Backyardigans. Aquilo é sem graça, aquilo só repete, aquilo não faz sentido nenhum. Eu quero olhar os detetives do Prédio Azul. E aí eu vi, olha, agora ela precisa de enredo, ela precisa de espaço, ela precisa de tempo, ela precisa de um outro universo cognitivo que a Peppa, que os Backyardigans, que aqueles amarelos, como da minha infância, como eram os Teletubbies, não trazem mais. E que para Alice era tudo o que queria. Tá? Aí agora está acontecendo um movimento, a Alice está começando a largar a Peppa e agora a Alice quer dizer assim, eu também quero ir lá para o quarto da Anitta, porque lá tem essas coisas que eu também já não quero mais. Então isso vai mostrando as diferenças das crianças para essas ações, né? E aí os modos da gente abordar elas ao longo da escola. João, considerando, ou melhor, mesmo considerando que eles tenham 7, 8 anos, a gente também pode dizer que essas crianças podem não estar bem resolvidas afetivamente nas suas próprias famílias. Nessa situação, eu posso lançar mão, sim, do desenho como uma maneira de comunicação para que ela possa se expressar. É bom fazer esse parênteses. Sim, sim, foi o que eu fiz com uma garota de 8, mas com a perspectiva que esse desenho vem mais estruturado, que esse desenho vem mais organizado. Esse desenho não é tão fantasioso, ele não é assim. Por exemplo, esse aqui é outro desenho da Alice, tá? Que é pra gente ver como a gente vai ser. Olha, eu sou pai de uma menina de loira de olho azul, tá? Então, o que ela fez? Ela fez corações para nos proteger, e aí ela desenhou um ventilador, não sei se enxergam ali no meio da gente, porque eu ensinei que os lugares fechados são muito perigosos para a gente ficar, que precisa circular o ar. Então ela botou um ventilador para o ar circular. E aí a gente vai fazendo e trabalhando com esses desenhos justamente para isso, mas em perspectivas diferentes. Aqui eu escuto uma história de fantasia, aqui eu escuto uma história de explicação lógica. Não pode jogar lixo, tem que fazer isso, cuidado. E sim, são todos esses acessos. Aí eu vou falar mais agora que eu já falei dessas crianças, eu quero trabalhar 2 pontos, que são a relação desse afeto com o aprender e com a socialização, e depois eu quero falar dos casos mais complicados, assim, mais terríveis, tá? A primeira questão é que, imagina assim, no cérebro da gente, tá? A cognição, a capacidade de pensar e raciocinar é o motor do meu carro, tá? Então, pensa que um adulto pode ter um motor de uma BMW e uma criança ter um motor do Fusquinha.
todo mundo anda, mas a gente anda com potências diferentes. O que é a cilada? É estar parado, porque se está parado, enferruja. Se está parado, deteriora, né? Então, Bela metáfora. a questão é essa cognição tá funcionando e esse motor está girando na sua possibilidade. Numa Ferrari, eu posso andar a 40, mas eu posso andar a 200. No Fusquinha, eu posso andar a 40, mas no máximo a 60, tá? Para manter a minha segurança. Então, não significa que o adulto lá, operatório formal, vai estar sempre a 200 por hora. Porque eu sou um adulto que vou desligar essa live e vou olhar um programa de humor agora sem a menor necessidade de demandar minha cognição, porque quero me divertir e quero lidar com outras questões. Então, nós adultos não estamos lá. Nós adultos podemos ir até lá. Diferente das crianças, que podem ir um pouco menos e que precisam funcionar de todas as suas maneiras com o que tem. Só que se eu tenho um motor de um carro, que é a minha cognição, eu preciso de gasolina, ou etanol, ou biocombustível, se assim quiserem. E essa gasolina, esse combustível é o afeto, é a afetividade. Se eu tenho afeto disponível, eu posso fazer o motor da minha inteligência funcionar. Mas, às vezes, esse combustível do meu afeto não pode estar direcionado para a cognição, porque ele tem que se ocupar de outras coisas, como, por exemplo, o medo, a ansiedade, a frustração e uma série de outras coisas do psiquismo infantil que roubam o afeto e não permitem que ele seja aplicado na cognição. Então, crianças muito ansiosas, crianças que estão com medo, vão ter repercussões na sua capacidade de aprender. Vão ter, sim, principalmente elas. E eu sempre gosto de pensar, Maria, não é só questão do que estamos vivendo, mas o que viveremos quando voltarmos à escola. E por isso sempre falo para os meus colegas professores, não podemos ter a ansiedade de dizer assim, nossa, já perdemos muitos dias letivos, então no dia que as crianças voltarem, corre para dar conta do conteúdo. Elas vão voltar desesperadas para falar com seus amigos, elas vão voltar desesperadas para contar tudo o que aconteceu nas suas famílias, no enclausuramento, elas vão voltar ansiosas pelos abraços dos professores, elas vão voltar precisando lidar com o mundo afetivo antes de lidar no mundo cognitivo. Se a escola ignorar isso e ir para a cognição, a gente vai ter um afeto muito mal elaborado, muito complicado. Num primeiro momento, eu nem sei se eu acharia seguro a minha filha ir para a escola. Então, elas vão sentir essa insegurança na retomada. Como será a estratégia da escola de trazer segurança afetiva para as crianças no seu retorno? Por isso, esse retorno precisa ser muito pensado, muito organizado, muito suave e menos focado na cognição e muito no afeto, porque senão a gente não vai ter combustível, a gente não vai ter energia para focar na cognição. A outra questão... Antes, por favor, a nossa amiga Andréia Patapoff está fazendo uma pergunta. Andréia, beijo para você. Não é perigoso o professor psicologizar os desenhos? Isso é, querer diagnosticar o que eles representam? Os desenhos podem estar contaminados pela mídia? Boa noite, Andréia. Que bom saber que tu está vendo. Assim, concordo totalmente com a tua ideia. Acho a ideia de diagnóstico absolutamente vazia a partir do desenho. O desenho é uma ferramenta dentre muitas outras, mas penso que o que valorizamos é sempre o desenho como possibilidade de expressão do afeto, né? É essa a ideia. Quando eu comento aqui, o que peço é que a criança desenhe e que ela me conte o seu desenho e se ela pode me contar uma história sobre esse desenho que está acontecendo ali. O que seria psicologizar ou patologizar esta ação? É a partir desta informação,
começar a ter avaliação de perspectiva e mudança de conduta. E o que eu preciso nesse momento é elaboração de afeto. Então, acho que o teu alerta é bem significativo, porque eu não quero que a criança olhe um desenho e que o professor olhe um desenho e diga, ó, isso é ansiedade, isso é depressão. Não, mas eu acho importante que ele propicie o momento do desenho para que essa expressão aconteça. O que estou falando não é no sentido de categorizar o desenho infantil ou de identificar traços do desenho infantil, mas de reconhecê-lo como um mecanismo de carga afetiva. Tá? Tenho horror a essa ideia de psicologizar o desenho das crianças. A gente tem certos testes psicológicos que se baseiam em desenhos, mas são outra perspectiva, outra ação, então não precisamos fugir disso, né? Porque Não, pode falar, depois eu falo. Não, segue o teu... Nesse caso, a gente precisa usar velha e boa linguagem descritiva, né, João? O importante é manter o funcionamento, manter a comunicação e a quebra do vínculo. Porque o segundo ponto que quero abordar é que se o afeto tem repercussão na aprendizagem, ele vai ter na socialização. E isso é fundamental com crianças, sejam crianças bem pequenas, sejam com crianças maiores. O que eu estou chamando de socialização? As crianças ainda estão aprendendo. Além dos valores de comunicação, elas estão aprendendo como elas devem lidar. Então, características de ansiedade são, por exemplo, aparecer agora violência gratuita, ataque ao outro, né? Manifestação de agressividade, que vai ir para uma conduta mais de ansiedade, ou isolamento social. Então, a gente vive medo e terror, então eu não quero, né? Quando toca um interfone aqui do meu apartamento, eu penso, meu Deus do céu, quem será que não seja visita? Porque a gente tem medo agora das pessoas, né? E não há quem não tenha um amigo que pelo menos pense, isso não é tão importante, eu vou ir aí te dar um oi, te visitar, porque eu tô com saudade. E eu penso, meu Deus do céu, que não. As crianças vão talvez em algum momento apresentar retrocesso de socialização, por isso. Como a gente tem lá na educação infantil o eixo da interação e da brincadeira como fundamental, talvez essas interações sejam agora sociais, na dimensão social um pouco mais prejudicada por esses retrocessos afetivos. Então, o que quero em síntese falar disso? A gente precisa criar um campo afetivo para as crianças, seja em casa agora durante a pandemia, seja nas aulas online, seja na retomada, para que a cognição e a sociabilidade aconteçam, né? E esse campo afetivo se dá a partir da consideração dos seus diferentes modos de pensar, das suas possibilidades de agir e interagir. E aí, como o nosso tempo está correndo e eu tenho um pouquinho, eu quero ir para um último tempo, tá? Para um último tema, que são crianças adoecidas, tá? É um pouco mais difícil da gente falar sobre esse tema, porque ele não é popularizado em mídia, a gente não tem muita informação sobre ele, mas ele acontece e a gente não sabe como lidar, e os adultos preferem não lidar, dada a crueldade disso, que são as psicologias. João, volta um pouquinho, porque Me escuta? cortou agora. Então, O que significa crianças adoecidas? Parou aí. Então, que são crianças que têm alguma psicopatologia, certo? Que a gente está falando dentro do parâmetro da doença. Escolhi falar sobre 3 pontos que são importantes, que são crianças que fazem maltrato a animais, tá? Que isso é um sintoma de psicopatologia, crianças que têm algum comportamento de mutilação e o suicídio infantil, né? Que é o pior dos cenários que consideramos, né? Dá um certo silêncio e causa certo mal-estar, mas precisamos falar sobre esses temas porque eles são indicadores. O que acontece? Por vezes tenho amigos ou pessoas que me ligam e dizem assim, eu estou um pouco ansioso, o que eu faço? E eu, nada.
Porque é normal estar ansioso numa situação de estresse como estamos. Se alguém está 100% calmo, se alguém está achando tudo maravilhoso, aí sim há algo de errado. Ah, mas eu não estou dormindo do mesmo jeito que dormia. Tudo bem, Beleza. não, significa que você está sentindo a vida e que você tem afetos e que você está percebendo o ambiente estressor que a gente está acontecendo. Então, as crianças terem traços de ansiedade é perfeito, né? A angústia por correr, por pular, por brincar, para as que estão assim mais confinadas em apartamento, isso é usual e esperado, né? Isso não é patológico, isso não é doente, isso é uma resposta sintomática, um sintoma de uma situação ambiental produzida. Mas a gente tem crianças que já apresentavam sintomas antes da pandemia, que se agravam agora, ou que surgem isso, né? E esses sintomas, eles vão estar conduzidos por um eixo que é o da agressividade e da violência, né? Então, por que é importante o desenhar, o cantar, o ensinar a se proteger? Porque queremos criar um mundo psíquico positivo. Se esse mundo psíquico é terrível, é ameaçador, é culposo, é péssimo, a vida fica muito complicada. Uma das questões assim super importantes das crianças é a culpa. Se essa culpa se torna muito terrível, elas tendem a se tornar adultos, ou mesmo crianças um pouquinho maiores, muito rígidas, muito severas, muito agressivas, porque estão dominadas por afetos de culpa, né? E aí existe muito a questão do erro. Se a gente tem uma super discussão dentro do campo cognitivo da importância do erro, a gente tem no campo do afeto, né? E quando a criança faz uma coisa errada, o que a gente faz com isso? Bom, muitos pais, muitos cuidadores, muitos professores usam isso de forma sádica. O que é usar de forma sádica? É martirizar o erro, é explorar o erro. Viu? Bem feito, agora tu vai ver o que acontece. O erro é terrível e a criança internaliza uma culpa tremenda que no seu mundo psíquico vai atacá-la. E ao atacar-se, essa culpa, ao atacá-la, ela precisa se defender. E essa defesa é a agressividade e a violência. Então, a criança que comete um erro precisa ter uma possibilidade de reparação do erro, que vai desde o desfazer a sua ação, desde o pedir desculpas, ou de ter uma outra ação reparadora dentro disso, né? Poxa, eu posso até buscar uma coisa aqui para contar um episódio aqui de casa, tá? A Gente, minha, eu tô amando. E vocês? a minha pequena, eu tinha um budinho de porcelana em casa, olha que bonitinho ele, né? Sorrindo e tudo. E ele fica aqui em cima de um móvel da sala. A Alice, ao passar correndo pela sala, quebrou o Buda. Quebrou, rachou no meio o Buda. E aí, que pena, lamentei, mas não sou um sujeito que lido com a culpa das crianças. Mas a irmã dela, tomada de um sadismo terrível, passou a acusá-la de ter quebrado o Buda. Então, a Anitta, que é muito bagunceira, por exemplo, deixa o tênis fora do lugar, a Alice vem denunciar. Anitta, tu deixou... Olha aqui, pai, a Anitta deixou o tênis. Pai, a Anitta não quer tomar banho, fazer o quê? E a resposta da Anitta era, e tu que quebrou o Buda? E aí a vingança da Anitta passou a ser a Alice quebrar o Buda. E quando ela dizia isso, a Alice morria. Porque ela tinha quebrado o Buda, ela se sentia culpada, ela tinha quebrado o Ai, Buda. E aí ela não tinha o que fazer, porque não tinha como colar o Buda. E isso perdurou um tempo, até que eu me dei conta que estava virando um problema para Alice, que estava produzindo ansiedade, e isso em algum momento ia virar violência. E eu disse, não, vamos reparar isso. E aí eu acordei um dia e disse assim, Alice, o pai teve uma visita essa noite. Teve uma fada que veio aqui no meu quarto e ele me contou que ela vai fazer uma mágica hoje de noite. Que ela vai fazer as coisas do desenho virarem realidade. Então vamos fazer um segredo, eu e tu. Faz um desenho do Buda e deixa lá no quarto do pai de noite que vamos pedir para a fada fazer um Buda novo.
Nossa, o alívio dela foi tremendo ao fazer isso. E o meu deu um desespero, porque eu não sabia mais em que loja eu tinha comprado o tal do Buda e tive que sair pela cidade desesperado, procurando onde que tinha para achar um Buda igual. Aí de noite botamos lá, um segredo da Anitta, ela botou lá o desenho do Buda. Quando ela dormiu, eu fui lá e larguei o Buda que eu tinha comprado, que é esse aqui, que é a segunda versão. A Anitta e a Alice, vocês não estejam olhando essa live, pelo amor de Deus. Botei o Buda em cima. No outro dia de manhã, a Alice, quando acordou, foi lá e foi. Então, o que aconteceu? A gente não nega a realidade, que foi o erro, mas a gente reparou ela. E como é que foi o jeito de reparar ela? Foi ela construindo o Buda pelo desenho de novo, certo? Eu poderia simplesmente ter ido lá e comprado o outro Buda. Não teria tido esse mundo afetivo, porque não teria tido a ação dela de reparação. Então, se eu propicio essa reparação, eu crio um mundo interno mais leve, que se o erro não é terrível, não é avassalador, eu não preciso ser agressivo se eu errar. Eu posso reparar as coisas erradas que eu fiz. E isso traz um conforto mental, uma saúde mental que é incrível. E evita essa situação. Mas nem todos nós temos a oportunidade de reparar os nossos erros e de sermos ensinados a isso. E aí a nossa infância fica muito pesada, fica muito agressiva, e aí a gente começa a agredir. Como a gente tem uma conduta moral dada pelo social de não agredir o outro, a família, isso em geral se direciona a esfaquear os brinquedos, a destruir o carrinho, a bater e quebrar. E aí, para os pets, né, para os bichinhos de estimação, para outros tipos de situação, até que nos maiores essa agressividade vai se voltar para si. E aí nós vamos ver uma questão muito clara agora do adolescente, que é uma epidemia que a partir dos 11, 12 anos, são os cortes de estilete no braço, que tem se tornado aí uma população em torno de 6% dos adolescentes em ensino médio se cortando, devido já a uma construção psíquica muito agressiva e muito complicada que vai se formando dentro da infância. Bom, como eu terminei de falar tudo que eu queria falar e eu tô vendo que daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar, tá? Vai. Mas eu queria pelo menos ter esse recurso de ter passado por todos esses pontos. E para finalizar, a síntese que eu quero deixar é da importância desse mundo afetivo e desse manejo do mundo afetivo em relação à socialização e em relação à cognição. E esse mesmo cuidado que a gente tem como professores para estudar os processos cognitivos, a gente precisa também para o universo afetivo. Por vezes, as ideias dos professores vocacionados, da maternagem, da boa mãe, dá a impressão que há um dom natural, que há uma capacidade inata de ser afetuoso e dizer, por exemplo, tudo que eu quero agora, quando voltar a epidemia, é abraçar bem forte os meus alunos. E aí a gente precisa se perguntar se esses alunos vão querer ser abraçados, se esses abraços não vão ser vistos como uma coisa agressiva, se os pais destes alunos instruíram eles a não tocar nos outros e a ação da professora, por mais afetiva que seja, vai parecer uma coisa muito agressiva. Então, a gente precisa também ter um estudo do universo afetivo, um estudo de literatura sobre esse campo para conseguir propiciar boa saúde mental e passar principalmente por esse momento de estresse que é a pandemia. Encerro dizendo que se não está tudo bem, se está todo mundo comendo mais do que deveria, dormindo desorganizadamente, está um pouco mais preguiçoso, sem meta, está tudo bem e a gente está saudável, porque isso é a situação que vivemos. Prometo ficar quieto agora. João, amei. Amei. E aqui as pessoas estão se manifestando positivamente. Eu vou te fazer uma provocação. Não vai dar tempo, vai cair, mas eu gostaria que a gente pudesse retomar esse finzinho de live. E a Valéria Cantelli, ela fez uma pergunta que você não vai conseguir responder agora, obviamente, a respeito se o tempo de exposição às telas que nós estamos vivendo, ou o que é, entre aspas, normal, ele potencializa o adoecimento psíquico. Tudo bom, Valéria? Boa noite. Olha, eu só quero dizer que eu tenho um problema de visão
e eu não enxergo os comentários, então não estou vendo nada que as pessoas estão escrevendo, desculpe. Depois eu vou ler todos os comentários, e quem quiser me adiciona no Instagram, que aí a gente segue conversando lá por mensagem, por outras coisas. No meu Instagram também tem links sobre outras lives que eu já fiz, sobre o meu canal no YouTube, que tem outros vídeos gravados, então a gente pode estabelecer comunicação por lá. Valéria, quando a gente fala por tela, por que a gente cansa tanto? Dar aula 1h30 na sala de aula é menos cansativo do que 1h30 na tela. Por que Vai isso? cair. Por causa da comunicação não verbal que não existe na tela, né? Nem isso aqui vocês não estão vendo onde está meu pé, onde é que está minha mão direito. Então, o cérebro fica procurando modos de interpretar afetos que só existe na linguagem presencial. E isso nos deixa mais